E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos falar ainda um pouco da final da Libertadores. Porque, não, o Palmeiras já ganhou, o Palmeiras já até embarcou para o Catar, mas ainda tem uma coisa que eu queria falar aqui, que eu fiquei pensando para falar aqui no canal. Daí como o Inter ali disparou na frente do Brasileiro e depois o São Paulo demite Fernando Diniz, acabei não conseguindo falar no domingo, na segunda, ali ainda como rescaldo da final, acabou ficando um pouco mais tardio, mas é um tema um pouco mais frio também, de qualquer forma, então vamos para isso. Porque acho que foi na sexta-feira, o Marcelo Bechler, grande amigo, repórter da TNT Sports em Barcelona, ele até colocou no Twitter que ele tinha visto aí os principais portais da Europa e nenhum deles tinha dado, pelo menos na home, nenhuma chamada. Principais portais esportivos, né, jornais de esportes, tudo, sites de esportes, nenhum deles tinha dado uma chamada de home de esportes sobre a final da Libertadores que ia acontecer. Acho que foi na sexta-feira que ele falou isso, né, que ia acontecer no dia seguinte. Sobre nada, nenhuma notícia ali, né? E eu até respondi para ele e ele concordou com a minha resposta, tá? Que assim, a gente vê isso falar, eles não ligam para Libertadores, a Libertadores é uma porcaria tudo. E no final eu falei assim, isso aí, a gente até, isso daí também, isso é culpa da Conmebol, que internacionaliza a Libertadores, é culpa da CBF, e de fato, a CBF não internacionaliza a marca do Campeonato Brasileiro, nem a marca dos clubes brasileiros. Ela não faz esforço para tornar os clubes brasileiros mais conhecidos no exterior. Ela só quer saber da seleção brasileira. A Conmebol, acho que agora está tentando recuperar isso, mas ficou muito tempo para trás ali. Ela nunca se preocupou muito em promover a Libertadores como um torneio ali que pudesse ter algum nível de interesse global. Isso é muito evidente, tá? Os esforços ali de globalizar a marca, né, ligadas ao futebol sul-americano sempre foram muito ruins e agora estão tentando melhorar. E em alguns pontos nem estão tentando melhorar ainda. Tá? Isso é inegável. E daí você tem que culpar a Conmebol, sim, tem que culpar a CBF, sim. Agora, a gente também não pode ter síndrome de vira-lata. Isso também é culpa da imprensa europeia. Porque assim, a gente tem um costume aqui do Brasil também de ficar olhando tudo que acontece na Europa, nos Estados Unidos, nossa, que bonito, nossa, que legal, nossa, como eles fazem. Quando eles fazem tudo certo, quando a gente faz errado, mesmo quando a gente faz a mesma coisa que eles, ou quando eles fazem a mesma coisa que a gente, né? Eu até fiz um texto no meu blog, no espn.com.br, sobre o Super Bowl, por exemplo, que a gente, não, porque é uma sacanagem quando a FIFA, sei lá, vem aqui, exige um monte de coisa, que daí para fazer, tem que ter renúncia fiscal, sei lá o que, padrão FIFA, e é errado, é criticável. A NFL faz a mesma coisa para a cidade sede do Super Bowl, até coloquei lá no blog, no meu blog, no espn.com.br, que tá aqui na descrição do vídeo, tem o link pro blog, eu coloquei lá quais são as exigências que a NFL faz, é a mesma coisa. É claro que é num nível um pouco menor porque é só um jogo. Não é um evento de um mês inteiro como a Copa do Mundo, ou de 3 semanas lá como os Jogos Olímpicos. Mas tem um monte dessas exigências que a gente acha um absurdo, que tem que fazer a prefeitura da cidade faz renúncia fiscal ali, deixa os caras ganharem dinheiro sem ter que pagar imposto, aquele monte de coisa ali, né? Pede um monte de regalia, tudo para conseguir fazer o que bem entender, tem tudo ali. E daí a gente fala, olha que bonito como o Super Bowl. Não, é bonito, o Super Bowl é enorme, gigantesco, já até fiz vídeo disso aqui, é espetacular. Agora, isso não muda o fato de que esse tipo de coisa é uma coisa criticável, né? Como é quando acontece com a gente, é quando acontece lá. E essa coisa da atenção da mídia é um erro. A gente não reclama aqui que de repente a mídia do Sudeste não dá atenção para a Copa do Nordeste, ou para o futebol nordestino, ou para o futebol no Norte, ou quando a mídia brasileira não dá atenção para o resto do futebol da América Latina, e daí quando o Brasil vai jogar com o time paraguaio na Libertadores, ninguém sabe quem é o time paraguaio, sei lá o que, não acompanha tanto. A gente não reclama com razão, porque você tem que estar de olho. No caso da Copa do futebol nordestino do Norte, eu acho mais absurdo, porque você está falando do próprio país, né? Você está ignorando uma parte do seu próprio país. Mas mesmo aqui do lado, quando é Paraguai, Uruguai, a gente não sabe o que está acontecendo nesse. Quer dizer, se você ficar fuçando muito, você até descobre, tem lugares que cobrem, mas é um negócio muito de nicho, né? Muito de nicho. É errado quando a Europa. Mas o que eles têm para ver aqui? Daí o Palmeiras e Santos foi uma porcaria mesmo de jogo, não tem nada para ver aqui é um lixo. Gente, vamos parar com essa porcaria de síndrome de vira-lata. O futebol da América do Sul é um futebol muito importante, sim, ainda é. Ainda que o nível de futebol da Europa seja o melhor, e obviamente ele é o melhor, e vai continuar sendo por um bom tempo,
assim, pelo menos pelo futuro que a gente consegue projetar o futebol da Europa continuar sendo o mais importante do mundo, o futebol da América do Sul tem coisas assim que são próprias dele, né? E que mereciam encanto. De falar, mas o europeu não quer saber disso. Que se dane se o europeu quer saber ou não. O papel do jornalista europeu, se o público europeu não sabe disso, o público europeu também, assim, os caras também, eles também nem sempre ficam, não é todo mundo, é porque eles são primeiro mundo que eles são super antenados com tudo que acontece no mundo, não. Às vezes eles só estão olhando pro próprio umbigo. Mas assim, o papel do jornalista é buscar as boas histórias, né? O papel do jornalista, quando você vai ver, você vai no Peleja, o canal Peleja aqui do YouTube, ótimo canal, recomendadíssimo, ainda quero... conheço os caras e assim, eu nunca marco de fazer nada com eles, ainda preciso fazer algumas coisas com os caras lá. O canal Peleja, quando você vai lá no canal Peleja, ele faz um monte de coisa que você não conhecia. Você não tinha interesse por aqueles assuntos, mas eles descobriram e contaram uma grande história. Aqui eu mesmo no canal eu já fiz algumas vezes isso, contando alguns vídeos de história. Você está buscando a história, entendeu? Você fala assim, você quer saber de algum... Você quer um vídeo sobre um time da 8ª divisão da Inglaterra? Uma bosta de futebol, 8ª divisão da Inglaterra, horroroso. Aqui o Desafio ao Galo aqui, ou a Suburbana de Curitiba, ou o Peladão de Manaus deve ter o mesmo nível que a 8ª divisão da Inglaterra, sei lá o quê. Tá nem aí pra ver. Não, só que daí você conta a história do Marini que enfrentou o Tottenham na Copa, na FA Cup, em que daí eles fizeram toda uma ajuda, o torcedor do Tottenham comprou ingressos para o jogo sem poder ir, mas comprou ingresso no horário só para poder ajudar o Marini. Foi o jogo de maior diferença de divisões na história da FA Cup, sei lá o que. Se torna uma história encantadora. Por quê? Porque foram buscar a história, o jornalista foi buscar a história, o papel do jornalista é esse. Não é só ficar entregando o que o público sabe que está acontecendo. Ele tem que buscar o que o público não sabe o que está acontecendo e mostrar essa história. Se a imprensa europeia não está dando a atenção devida a Libertadores, é culpa da Libertadores, mas é culpa também da imprensa europeia, que não está sabendo ver várias histórias. Ele fala, mas que história, daí você viu o jogo é um lixo. O jogo foi ruim mesmo, foi um jogo chato, isso é evidente. Mas assim, desde quando o futebol é só o que acontece nas 4 linhas, gente? Futebol é muito maior que isso. Futebol ali tem todas histórias sociais, histórias humanas que se passam em torno do futebol, entendeu? A história do Marivaldo lá, o torcedor do esporte, que foi eleito torcedor do ano lá do prêmio da FIFA de torcedor, foi do futebol sul-americano. A história, a paixão do cara, a paixão de um sul-americano por um clube sul-americano. Os europeus não sabem que é o esporte, então conta essa história do cara e fala, esse esporte vai ser legal, hein? O cara vai pensar, esse esporte vai ser legal, porque o cara anda 60 quilômetros todo dia a pé pra ver, toda vez que tem jogo, pra ver o time. Esse time deve ser legal, deve despertar uma paixão esse time. No ano anterior, quem ganhou esse prêmio torcedor também veio da América do Sul, veio do Brasil também, né? Que foi a Silvia, filho dela, que torcedores do Palmeiras, o filho deficiente visual, e ela ficava narrando os jogos pra ele e tudo. Ganhou. Imagina, se o cara não sabe quem é o Palmeiras, fala, mas vê essa história, mas o Palmeiras deve ser legal, hein? Olha a história de envolvimento, olha a história de paixão que o torcedor sul-americano tem pelo clube dele. Entendeu? Então, se os europeus não sabem, é culpa deles também. Entendeu? Eles têm que ir atrás das histórias, porque assim, agora não tem mais muita desculpa, tem correspondente aqui, e alguns correspondentes aqui eu até conheço e sei que eles são competentes, eles tentam levar essas histórias para lá, né? Então o Tim Vickery, por exemplo, o Andrew Downey, que era correspondente aqui, agora voltou para a Escócia, ele é escocês, ele fazia esse trabalho bem aqui, tanto até escreveu um livro sobre a história do Sócrates, que é um personagem um pouco mais conhecido na Europa, mas aí trazendo até mais força em torno do nome do Sócrates ali, com mais história sobre o futebol sul-americano. Tem muita história boa aqui, muita história fascinante na América do Sul e no Brasil. Que assim, a história às vezes não é se o jogo é legal ou não é legal. A história não é só se aquele garoto que está surgindo ele vai ser ou não o novo craque da Europa, que isso daí é a coisa mais básica. Não, o cara só quer saber se é o novo craque da Europa, se é o reforço do time dele. Não é só isso. Tem uma história de envolvimento com o futebol aqui na América do Sul que a Europa não entrega. A Europa tem outras histórias fascinantes também, mas a América do Sul tem algumas próprias, com o seu próprio tempero, dentro da sua própria realidade. A gente tem que valorizar isso, porque assim, esse é o futebol do nosso país, é o futebol que está em torno da gente, é o futebol dos times que a gente torce, né? Então assim, por que, por exemplo, uma história, quando a gente vê uma história de repente envolvendo um time da Espanha, a gente, nossa, que bonito, que legal. Às vezes a história, aí você vai ver a história assim, sei lá, de times de origem de trabalhador, nossa,
nossa, que legal, daí você vê a história lá do time da Inglaterra, do time da Alemanha, ou do time da Espanha, do sei lá o que, você fica, nossa, que bonito, sei lá. A história do Vasco é inferior a essas? Não é. A história do Vasco é espetacular, entendeu? E a história de vários clubes brasileiros, vários, se bobear, todos os grandes clubes brasileiros, tem alguma coisa fascinante por trás também, que é tão valiosa quanto aquelas, só que são nossas. Então, assim, os europeus também têm que saber ver. A gente tem que vender isso, saber vender isso. Eu até acho que a Conmebol pegou um pouco a ideia de que você tem que vender a Libertadores não pela qualidade do futebol, porque a qualidade do futebol é inferior, tá? Mas vender pela paixão. Não, porque o clima do estádio, a paixão do estádio. Infelizmente, Palmeiras e Santos não tinha público, ou assim, ou não deveria ter público, mas assim, não tinha o público como deveria, né? O estádio lotado, assim, como seria legal, assim, numa situação normal, sem pandemia, tudo. Teve só os convidados ali e tudo, uma forma mais mal organizada, botaram muita gente junto, aglomerou, tudo, mas assim, não vou nem discutir isso agora. Mas assim, o estádio Maracanã estava basicamente vazio, como um todo. Mas vamos voltar um ano antes, então. O River e Flamengo em Lima. Primeira final em jogo único da Libertadores. Né? O estádio meio a meio ali. Em relação ao clima do estádio, ambiente, torcida, alguma final de Champions League, jogo único, divisão meio a meio, traz aquele nível de intensidade nas arquibancadas, paixão da torcida, barulho, vibração vinda das arquibancadas? Eu não estou nem falando do jogo em si. Não tem. Não, a Champions League não tem por quê? Porque na verdade a Champions League não tem estádio meio a meio. Na verdade, tipo, é 30% para um lado, 30% para o outro e 40% só de convidados, de patrocinador, sei lá o quê. Né? Não é meio a meio. Não é que metade da torcida, sei lá. A última final foi o Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, mas não tinha público. Né? Mas o Liverpool e Tottenham, não é que metade do estádio do Liverpool, metade do estádio do Tottenham. Na verdade, 30% do Liverpool, 30% do Tottenham e 40% de convidado ali. Né? Mais o torcedor local ali do lugar em que foi o jogo, tudo. É assim. Né? Algum jogo da Champions League vai entregar uma final de Champions League, um jogo em campo neutro vai entregar um estádio meio a meio ali, como foi River e Flamengo, e como certamente seria o Maracanã meio a meio entre Palmeiras e Santos, se tivesse público liberado normalmente, assim, se não tivesse pandemia nem nada. Não entrega. Então, assim, isso é uma coisa que tem que usar. Eu até acho que a Conmebol pegou entendeu um pouco essa pegada ali, tem tentado vender um pouco isso. Agora, se os europeus não estão vendo, e assim, depois que saiu o resultado da final, depois que o Palmeiras ganhou o título, até saiu na home dos sites a notícia de que o Palmeiras foi campeão. Isso até saiu. Em Portugal saiu mais ainda porque o técnico português foi campeão, né, o Abel Ferreira, então houve um destaque até um pouco maior que o normal. Tá? Como aconteceu, aliás, um ano antes, quando o Jorge Jesus foi campeão também. Então o destaque fica um pouco maior. Mas se eles só estão querendo falar do resultado, tudo eles estão perdendo o mais legal. Porque o jogo até não foi bom mesmo, né? E o resultado é só o resultado. O que faz o futebol sul-americano ser uma coisa espetacular é a paixão que o sul-americano tem pelo futebol, apesar do futebol ruim, apesar de que a cada 6 meses o melhor jogador do seu time é vendido e você continua insistindo em torcer para aquele time, apesar dos dirigentes só fazerem pataquada e você sentir que você é lesado pelo seu clube, lesado financeiramente pelo seu clube, você continua torcendo para aquele clube como se fosse a coisa mais importante do universo, entendeu? Essas histórias, assim, a gente tem que levar as histórias para lá, mas assim, os principais sites europeus, os principais veículos da Europa também tem que aprender a ver isso, e tem gente aqui que tá contando essa história, só que daí quando chega lá, ele fica pequenininho ali, ele fica na lista de notícias, as últimas notícias do dia ali, e não dá destaque, mas tem ótimas histórias aqui. Então vamos parar com um pouco também de síndrome de vira-lata, tá? Essa final Santos e Palmeiras como jogo não foi bom, mas olha o que reuniu, né? Reuniu, por exemplo, histórias ali que, por exemplo, para um público europeu poderia ser saborosa de visualizar. É o time do Pelé jogando, é o time do Pelé buscando o seu 4º título continental, entendeu? O Palmeiras, que assim, pensando, por exemplo, no público italiano, um clube fundado por italianos, pensando lá na Gazeta dello Sport, essa notícia, um clube fundado por italianos vai ser o campeão das Américas, entendeu? Até o Bruno Vicari, na ESPN, fez um monólogo rápido, curtinho ali, espetacular ali, como metáfora de que os italianos, os imigrantes italianos que vieram para a América, né, no caso Estados Unidos, Argentina, Venezuela e Brasil, né, vieram muitos italianos aqui para a América,
para fazer a vida, porque na Itália estava com a vida difícil. Então eles saíram da Itália, vieram para a América e agora eles conquistaram a América, né? Então, fazendo essa metáfora, olha que história espetacular aí para um site italiano valorizar, para contar essa história, tudo. Olha, tinha a final no Maracanã, que é um dos maiores templos do futebol mundial. Olha que história que tem ali para contar. Então tem muita história, vai ter o Abel Ferreira ali para o público português, se bem que essa história até acho que foi bastante contada. Tem muita história ali para ser contada, entendeu? E assim, se eles estão perdendo também, culpa aqui da América do Sul, nossa, aqui de como sul-americanos no geral, não que nós como indivíduos, porque seria mais as entidades que organizam isso, culpa de não saber divulgar, certamente. Mas também, assim, o pessoal de lá também tem que ter um olho um pouquinho mais carinhoso ali, para ficar buscando pautas. A gente, às vezes, aqui no Brasil, entra na Trivela.com. Eu fui editor lá, por isso que eu tô... Vale a pena. Vai ter um monte de história boa. De futebol da Europa também. Vai buscar essas histórias. As histórias estão ali. Histórias saborosas do futebol africano. A Trivela, por exemplo, fez uma ótima cobertura sobre a final do Al-Ahly e Zamalek, um grande clássico egípcio que foi a final da Copa dos da Champions League da África, que foi equivalente ao Boca e River, que decidiu a Libertadores um tempo atrás. Ótima história, tem que contar, entendeu? Contar o que é o impacto disso, o quanto esses clubes são importantes na sociedade egípcia, o quanto esses clubes são importantes no cenário do futebol africano como um todo. O Impedimento, que já foi blog, agora é mais um perfil no Twitter, mas tem ligado ao ponteiro esquerdo, que é um site, conta histórias maravilhosas sobre o futebol latino-americano, principalmente sul-americano, na verdade, mas futebol sul-americano. Então tem vários lugares, a gente aqui tem lugares de nicho. Eles também têm os seus lugares de nicho, mas nos grandes portais também tem que aprender aí, parar de olhar às vezes só um pouco no próprio umbigo e pensar um pouco que o futebol sul-americano tem grandes histórias, e tem gente contando essas histórias, tem gente disposta a levar essas histórias para lá também. Eles talvez que tenham, às vezes, que abrir um pouco a porta. O Maurício Savarese também é um amigo que é repórter da Reuters no Brasil, aliás, a Associated Press no Brasil, que é a agência de notícias, né? Ele falou, ele fez a apresentação dessa final, e ele falou que ele fez a apresentação com 600 palavras, que é uma unidade de medida que a gente usa mais no jornalismo em língua inglesa do que em português. Em português a gente usa mais toques ou caracteres, né? Que é caracteres mais espaço. No jornalismo de língua inglesa usa muito palavras, como unidade de medida. Ele falou que escreveu uma apresentação do jogo em 600 palavras, achando já que era pouco. Ele já que falou, os caras não vão querer muito aqui, já não me pediram muita coisa, falaram só para dar uma notinha assim, dizendo que vai acontecer o jogo. Isso foi antes do jogo acontecer, dizendo que vai acontecer o jogo, então ele já fez com 600 palavras, que ele achou pouco. Ele falou que cortaram para 360 e ainda mudaram em viés para reforçar o fato de ter um europeu como treinador de um dos times, né? Então você vê que assim, às vezes a história chega e o pessoal ainda faz questão ali de só fazer o básico. E daí também é culpa do jornalista, né? Que tá deixando passar a história, assim, a história passou na frente dele, ele não percebe, tá bom? Mas é isso, então vamos adorar o futebol europeu, é maravilhoso, eu adoro, eu vejo tudo, torço também, mas assim, não vamos esquecer que não vamos ficar com essa síndrome, o jogo é uma bosta, quem vai querer ver essa porcaria, que jogo de merda, que jogo chato. Não é só o jogo, tem um monte de coisa fascinante que acontece no futebol sul-americano, e o pessoal fica, entendeu? Vamos parar de síndrome de vira-lata, vamos a gente também entrar, porque assim, o cara lá às vezes vai achar que é uma porcaria, porque a gente fica falando pra ler que é uma porcaria, não tem nada pra ver aqui, o jogo é uma porcaria, não vê o jogo, pode falar, o jogo é mais ou menos, tá? Mas olha, tem a história tanto legal, a história do Santos, você não sabe o que é o Santos, você não sabe o que é o Palmeiras, você não sabe o que é o River Plate, você não sabe o que é o Boca Juniors, você não sabe, sei lá o que, você não sabe o que é o São Lourenço, o Papa aí fica se matando pelo São Lourenço, você não sabe disso, entendeu? Por quê? Porque esses times despertam uma paixão desgraçada nos clubes, nas pessoas, entendeu? Por quê? Porque eles são instituições enormes. Elas só estão sem dinheiro hoje, e por causa disso não ficam com times tão bons, tá bom? Mas é isso, então, se gostou, dá joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, se inscreve aqui embaixo, e siga esse pessoal que eu comentei, sigam o Tim Vickery, ótimo, é inglês, mora no Rio de Janeiro, ótimo jornalista, comenta às vezes no Sport TV também, aparece lá no Redação Sport TV, siga ele nas redes sociais, o Andrew Downey,
agora tá na Escócia lá e fica torcendo pro Hibernian, coitado. Ótimo, é um cara super gente boa também, tem uma visão bem legal, adoro futebol brasileiro. Vão no canal Peleja, espetacular o canal Peleja, assim, sensacional de verdade, referência. E vão na Trivela.com também, é uma versão, um insight escrito ali de muitas coisas que você encontra no Peleja, tá? Então ainda vou ter que fazer os dois se juntarem, viu? Se juntarem, você fazer coisas mais conjuntas assim, porque um é a cara do outro e assim, ainda vou tentar fazer esse meio de campo, tá bom? Tchau, tchau.